E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Arthur e sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta aula de Python aí, tá? Hoje nós falaremos sobre inputs, o que que eles são, para que que eles servem. E é uma matériazinha bem facinho, bem legal, porque é onde vocês vão começar a utilizar melhor os dados que o usuário vai mandar para vocês. O que que é o input? Nada mais é do que uma informação, um valor que o usuário vai passar para o programa, tá? Então ele vai digitar essa informação, só que tu tem que pedir essa informação para ele. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai escrever input, vai botar parênteses e aspas duplas. Com essas aspas, a gente vai fazer a pergunta para ele. Por exemplo, qual o seu nome? Já fazendo essa pergunta para o usuário. Nós temos aqui o input e a gente precisa alocar esse lugar, essa variável, esse valor que a gente está pedindo numa variável. Então, vou criar uma variável aqui chamada nome. Então, o que vai acontecer aqui? O usuário ele vai digitar o nome dele, ele vai ler essa pergunta, vai digitar, e o que ele digitou vai ser armazenado nessa variável. Com isso, a gente pode fazer qualquer coisa que a gente quiser aqui no nosso programa. Por exemplo, vou digitar uma frase padrãozinha aqui, um olá aqui. Vou concatenar com o nome e vou finalizar aqui com um pontinho, com um ponto final aqui. Então, se eu rodar aqui o programa, o que vai acontecer? Ele vai pedir um nome, vou escrever aqui Arthur. Quando eu der um Enter, ele vai escrever, ó, olá, Arthur. Então, o que aconteceu aqui? Fiz a pergunta, eu respondi, o usuário respondeu, escrevendo o nome ali. Esse nome foi armazenado na variável e a gente utilizou essa variável no nosso programa. Então, vocês podem ver que não é muito difícil, tá? Isso aqui é bem tranquilinho. E vocês podem usar vários tipos de variáveis aqui, vários tipos de dado. Então, vai ter número, vai ter caractere e por aí vai. Então, para dar um outro exemplo para vocês, eu vou fazer uma média de notas, tá? A gente vai fazer a média, a soma e depois a média de duas notas que o usuário vai inserir. Como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai fazer uma primeira variável que vai ser a nota 1. A gente vai fazer um input aqui, né? Da primeira nota. A gente vai perguntar nota da primeira prova. A gente vai pedir para o usuário que ele insira a nota da primeira prova. Vou fazer uma segunda variável aqui. Vou botar o nome dela de variável 2, ou nota 2. Nota da segunda prova. Então agora a gente tem duas variáveis aqui. Então a gente está pedindo para o usuário inserir duas notas. Qual que é o problema aqui? Notas, quando a gente faz no colégio, ou enfim, na faculdade, a nota, ela é um valor que ele tem decimal, ele tem casas depois da vírgula, certo? Às vezes tu tira 8,8, ou um 6,6, 7,3. Como é que a gente vai fazer para o programa entender isso, para ele ficar mais eficiente? Nós usaremos o tipo de dado float. Lembra que a gente falou lá que tem o dado tipo string, o tipo int, dado booleano e por aí vai? Float é um tipo de dado numérico que a gente vai usar quando a gente quer usar casas decimais. Notas usam casas decimais, por isso que a gente vai usar. Então a gente vai fazer aqui um float. A gente vai abrir e fechar parênteses aqui. O que esse float ele vai fazer aqui? Ele vai pegar o que o usuário digitar e transformar em float. Entendeu? Ele vai pegar o que a gente vai escrever aqui e vai transformar em float pra gente. Entendeu? A terceira variável que a gente vai fazer aqui é a variável da média. Como é que a gente vai calcular a média? Bom, aí é matemática básica, né? A gente vai pegar a nota 1 mais a nota 2, a gente vai dividir por 2 e nós teremos aqui a nossa média aritmética ali bonitinha, certo? Por fim, a gente vai ter que printar isso aí na tela. E agora, como é que a gente vai fazer isso aí? Para printar é bem tranquilinho, tá? A gente vai escrever aqui, vamos escrever bem bonitinho aqui. Escrever a média do aluno é 2 pontos. E a gente vai botar aqui entre chaves. Vai botar essas chavezinhas. E agora que vem a parte interessante. A gente vai usar um comando chamado .format. Com esse comando aqui, a gente vai referenciar uma dessas variáveis aqui de cima. Então, se a gente quer referenciar aqui a nossa média, a média do aluno é, a gente vai pegar esse m aqui e vai colocar aqui. Colocando aqui, o programa ele vai entender que o que vai aparecer aqui nessa chavezinha aqui vai ser o resultado disso aqui. Quando eu botar para rodar aqui, vocês vão ver. Ó. Nota da primeira prova. Vamos dizer que eu tirei 10 na primeira prova. E na segunda prova eu tirei 7. Ele vai fazer o cálculo e a média do aluno é 8,5. Entendeu? Então, vocês podem ver aqui que a gente fez o programinha, ele rodou direitinho aqui. Ele fez a soma aqui das duas notas, dividiu por 2, está aqui. Então, pessoal, para finalizar aqui a aula, tá? Para dar um resumão para vocês, o que a gente aprendeu aqui?
Primeiro, a gente aprendeu a pedir um dado para o usuário usando o comando input, que a gente usa aqui, que vocês viram ali. A gente aprendeu a transformar um tipo de dado, então o dado ele veio pra gente, a gente transformou no tipo float, o tipo que vai usar casas decimais, e a gente armazenou ele numa variável, tá? Além disso, a gente utilizou uma equação matemática para criar aqui a nossa média, e a gente utilizou um comando chamado o .format aqui, que a gente vai referenciar uma das nossas variáveis aqui nessa linha aqui de código, usando as chaves. Então, o .format que a gente escrever aqui, ele vai colocar aqui dentro dessa chavezinha, tá? Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, o N1, vocês podem ver que vai mudar completamente. Ele vai, quando eu rodar aqui o programa, vou botar aqui nota da primeira prova 8, nota da segunda prova 5. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o número 8 que eu digitei aqui e vai colocar. Então vocês viram que ele trocou, agora ele não usou a média, ele usou a nota 1. Então aqui ficaria errado, certo? Então pensem nisso. Ponto .format é para tu referenciar uma das variáveis aqui que tu colocou no teu programa nessas chavezinhas aqui, tá? Vocês vão usar bastante isso. Então, resumo é esse. Input vocês usam para pedir uma informação do usuário. A gente usou ali o float para mudar o tipo do dado. Nós utilizamos as variáveis. Nós usamos aqui strings para fazer as perguntas para o usuário. E nós imprimimos o resultado ali na tela. Então espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer coisinha aí, só tirar uma dúvida comigo aí no chat do YouTube e tal. E é isso. Valeu, gurizadinha. Falou.